A paz do Senhor Jesus, Evangelho de Jesus Cristo escrito por Mateus, capítulo 11, eu vou estar lendo aqui o versículo 20 seguinte, que nos fala assim: Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, o que se não haviam arrependido, dizendo: Ai de ti, Corazim, e ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fosse feitos os prodígios que em vós se fizera, há muitos se teriam arrependido com panos de saco grosseiro que incisa. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, será abatida até os infernos, porque se em Sodoma tivesse sido feitos os prodígios em que se operava, teria ela permanecido até hoje. Porém, eu vos digo que haverá menos rigor para Sodoma do que no dia do juízo do que para ti. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Palavras duras do Senhor nesta noite para nós, mas necessárias, amados irmãos, porque nós vamos entender que Jesus Cristo está aqui pregando e ele está lançando em rosto, como diz o texto, acerca das cidades que ele passou e operou prodígios, milagres. Jesus fez grandes feitos nessa cidade. E ele cita o nome das cidades, né? Ele passou por Corazim, ele passou por Betsaida, ele passou em Cafarnaum. Então essas cidades tiveram o privilégio de receber o anúncio da salvação, de receber da mão do Senhor as bênçãos, a cura. Tantos endemoniados, né, foram libertos, cegos começaram a ver, surdo, mudo. Jesus fez grandes prodígios, Jesus curou lepra, Jesus repreendeu todos os tipos de males, e ele passou anunciando, porque Jesus, ele chegava e pregava a palavra, ele anunciava acerca do arrependimento, e ele dizia que era necessário conversão, que era necessário mudar de vida. E nós vamos entender um pouquinho aqui, porque quando ele cita ali Corazim e fala um pouquinho de Betsaida, ele está dizendo porque essas cidades elas foram alcançadas justamente porque era próximo de Galileia, né? Então eles receberam do Senhor esse acesso. Jesus pregou, Jesus anunciou. Só que aí ele fala que ai de ti. Por que ai de ti? Por que Jesus prega acerca desse povo dizendo que ai de ti que ouviram a verdade e viraram as costas, ai de ti que não quiseram receber a palavra, ai de ti que não reconheceram Jesus como Senhor e como Salvador? Porque o ai de Deus, a gente tem que parar e pensar, porque quando Deus está falando acerca de ai, é porque realmente vai ter um ai. Louvado seja Deus. E nós temos que trazer isso para a nossa vida, irmãos. Porque que nós não venhamos estar duais de Deus na nossa vida, mas que nós possamos estar debaixo das bênçãos que Ele tem para dispensar. E quando isso acontece? Quando nós ouvimos a palavra, nos arrependemos e começamos a servir Jesus. Aqui Corazim virou as costas. Não aceitou a ministração do Evangelho, não reconheceu Deus na sua plenitude, na sua glória, no seu poder, porque Jesus manifestou ali o seu poder. Jesus revelou ali coisas grandes, Jesus ele operou, ele fez, e ele não... é como se o nosso Deus falasse nessa noite para nós que ele não fantasiou, ele não... como que eu posso dizer... pregou ao contrário daquilo que ele tinha poder, ele pregava e acontecia, louvado seja Deus. E aí Jesus está aqui nesta noite dizendo que ai daquele, ou ai daquela, ou ai daquele lugar que recebeu a palavra, que recebeu a ministração, que recebeu a verdade, que ouviu que o nosso Deus é o único suficiente Salvador, que é Ele que tem poder de salvar, de restituir, de entrar, de abrir, de fechar. É Ele, e assim mesmo vira as costas. Por isso vem nas nossas vidas, irmãos, o ais da nossa vida. Muitas pessoas passando por situações e adversidades,
e não consegue compreender, mas é porque Deus já falou, Deus já avisou, Deus já levantou profeta, Deus já falou pela palavra, Deus já deu sonho, deu visão, deu revelação, mas a pessoa continua ali, sem arrependimento, sem mudança de vida. E era sobre isso que Jesus estava falando com essas cidades aqui, porque ele passou e anunciou o evangelho do Senhor. Ele passou e anunciou as boas novas. E nós vamos entender que Corazim e Betsaida, Jesus chega até citar que no dia do juízo, Tiro e Sidom, que é um povo, né, que era visto como um povo que estava debaixo de maldição, até reconhecido como um povo que é cachorrinhos, sem direito a comer na mesa do Senhor, louvado seja Deus, teria e receberia, aleluia, das mãos do Senhor, menos, vou ler para nós não lermos errado. Porque se em Tiro e Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizera, há muitos que se teria arrependido com pano de saco grosseiro. Ou seja, Jesus está dizendo que essa cidade, ela foi abençoada com a visita dele. E que se Tiro e Sidom, que era reconhecido como um povo que não tinha direito, ele fosse lá pregar, eles teriam se arrependido muito mais do que Corazim. Então é muito sério, muito grave isso. E hoje nós temos esse evangelho no nosso meio. Então não dá para chegar no dia do juízo e dizer, não, eu não sabia, eu não ouvi. Tiro e Sidom poderia não, pode chegar diante de Deus no juízo, porque o juízo ainda não chegou para eles, mas vai chegar. E Deus está dizendo nesta noite que eles vão ser mais poupados do que nós que conhecemos a verdade. Porque Corazim conheceu, Betsaida conheceu. E é interessante, o significado de Betsaida é casa de pesca. Um lugar que seria um exemplo para que Cristo pescasse almas. Louvado seja Deus. Mas não, foi um lugar que rejeitou, um lugar que não se arrependeu. E aí ele fala a mesma coisa que falou para Corazim, que é Tiro e Sidom vai receber menos rigor no dia do juízo do que para essas cidades. Louvado seja Deus. E o Espírito Santo de Deus nesta noite está dizendo, é necessário se arrepender, é necessário se converter. Se você está ouvindo esta palavra, se você está ouvindo essa ministração, não queira adentrar juntamente com esse povo que conheceu a verdade, não queira participar de Corazim e de Betsaida para esse povo que Deus passou, Deus visitou, aleluias, com os pés nessa cidade, e ali não só pregou, mas fez prodígios e milagres. E quantos hoje estão vivendo prodígios e milagres? Quantos hoje estão ouvindo a palavra do Senhor e estão virando as costas para o Senhor? E Deus nesta noite está dizendo, meu filho, minha filha, vai chegar um tempo de juízo. E se você virar as costas para o evangelho hoje, se você virar as costas para Jesus hoje, você vai estar junto neste julgamento. E Tiro e Sidom, que era um povo lá atrás, que não tinha direito, porque Tiro e Sidom era uma cidade que ficava no litoral do mar Mediterrâneo. Era fora da terra de Israel. Então Jesus está explicando que Tiro e Sidom, ele vai ser poupado. Vai ter menos rigor do que para mim e para você, que ouvimos o evangelho, que ouvimos a ministração da palavra, que sabemos que Jesus tem todo o poder, sabemos que ele é salvador e mesmo assim nós viramos as costas para o Senhor. Por quê? Porque foi o que Corazim e Betsaida fez. Louvado seja Deus. E eu quero aqui só citar um exemplo que o Senhor trouxe ao meu coração no momento em que eu estava lendo e estudando acerca desse versículo, irmãos. Jesus trouxe para mim a mulher cananeia. A mulher cananeia era de Tiro de Sidom. Essa mulher não tinha direito. Essa mulher, ela estava ali no meio do grupo das pessoas que eram vistas sem... Deus não tinha vindo para ela. O próprio Senhor prega, fala, mulher, eu não vim para o seu povo, eu não vim para você. Mas ela quebra o requisito ali. Ela muda o cenário na visão, na ótica que o povo Israel tinha em relação ao povo dela, a ela. Por quê? Porque ela veio diante daquele que poderia fazer alguma coisa por ela. Ela veio confiando e crendo
exatamente o que Betsaida, exatamente o que Corazim não tinha, que era fé, que era crer em Jesus. E ela veio de Tiro e de Sidom em busca do seu milagre, em busca de que o Senhor seria aquele que mudaria a história da sua vida e a da sua casa. E o espírito que estava na vida da filha, aleluia, Jesus repreendeu por causa da fé dela, porque ela se inclinou para Deus, porque ela buscou em Jesus a saída, a força e aquilo que ela precisava. Então, meus amados irmãos, se você está ouvindo essa palavra, Deus está dizendo, é necessário se arrepender e sim se converter e mudar os caminhos, sair dos seus próprios pensamentos e entrar, se alinhar dentro da vontade de Deus, porque foi isso que a mulher cananeia fez, porque ela era uma idólatra, ela era uma pessoa que servia a deuses, mas quando ela ouviu falar de Jesus Cristo, embora ela sendo de Tiro e de Sidom, embora ela sendo de uma localidade onde a palavra não tinha alcançado a cidade, mas ela ouviu falar que Jesus estava passando ali pela redondeza, pelas cercanias, ela veio ao encontro do Senhor. Então o que Deus está dizendo para você, se você está ouvindo essa palavra, é tempo de você descer na minha presença e buscar a minha face, porque não existe outro que possa, no dia do juízo, aplicar um julgamento justo sobre você e te poupar do juízo, da condenação. Aleluia, porque o próprio Senhor, ele prega a respeito disso no capítulo aqui, ó, porque ele vai falar acerca de Cafarnaum, que também não aceitou Jesus, virou as costas para Jesus e ela foi abatida. E o abatimento dela aqui, além de ser literal, além de ser muro, paredes, enfim, o abatimento seria até os infernos. Jesus falou que essa cidade, ela foi lançada nos infernos. O inferno estava ali já esperando aquele povo que negou Jesus, aquele povo que virou as costas para Jesus. Então esta palavra ela é muito séria, porque Jesus vai até citar como Sodoma aqui, que se eles tivessem recebido, porque lá em Sodoma e lá em Gomorra não teve pregação, mas se eles tivessem recebido a pregação do evangelho lá, eles teriam se arrependido, eles teriam aceitado a palavra. Aleluias. E aí ele fala, olha, se Cafarnaum tivesse ouvido e se arrependido, aleluias, não haveria esse juízo que vai vir sobre eles. E veio a derrota, a confusão, eles foram invadidos, meu Deus, e ainda será abatida até os infernos. Isso aqui é muito mais grave, porque o Senhor está dizendo aqui para nós, nesse versículo, acerca de vida eterna, acerca de que só tem dois caminhos, um é o céu, o outro é o inferno, e se você tomar o caminho errado, saiba que é o abismo que nos espera. Louvado seja Deus. E não dá tempo, irmãos, não dá tempo. Jesus Cristo está voltando. E muitas pessoas não acreditam, porque acham que tudo isso é normal. Não é. A palavra do Senhor nos orienta acerca disso. A palavra do Senhor nos mostra acerca disso. E Deus tem levantado profetas, Deus tem levantado crianças, Deus tem feito a parte dele. O que basta é nós nos convertermos e voltarmos para o Senhor. Para que no dia do juízo, e vai chegar esse dia do juízo, independente se estamos vivos ou mortos, vai chegar esse dia. E nesse dia tem que ter arrependimento, mudança de vida e frutos no Espírito. Que nós não venhamos fazer parte da cidade de Corazim, que nós não venhamos fazer parte da cidade de Betsaida, que nós não venhamos fazer parte da cidade de Cafarnaum, que nós não venhamos estar ligados juntamente com esse povo que negou o Senhor, mas que nós venhamos viver uma vida plena na presença do Senhor Jesus. Por isso eu digo, aceite Jesus como Senhor e como Salvador e venha para a presença dele com um coração sincero, reto, justo, crendo e confiando somente nele. Amém, amados irmãos? Eu peço para os irmãos curtir, comentar e compartilhar essa palavra.